Vamos com a parte final de duas matérias que abordamos: a inspeção inicial e periódica do Inmetro para os veículos convertidos ao uso do gás natural veicular. Wagner Barbosa, da Ibra ITV, explica se a inspeção é do veículo como um todo ou apenas do sistema de GNV, a importância do selo GNV, o certificado de requalificação para o cilindro e a segurança do gás natural veicular. O universo do GNV passa por aqui toda semana. GNV.360. Não esqueça de fazer sua inscrição em nosso canal, curtir nosso vídeo, seguir e participar de promoções em nossa página no Instagram. A inspeção é do veículo como um todo ou do sistema de GNV? O que a legislação determina é que todo veículo seja inspecionado, não só o sistema de GNV. Até porque ele entende que se trata de um veículo modificado, né? Obviamente que essa modificação foi especificamente no sistema de combustão e, obviamente, ocorreu uma alteração no seu sistema, no seu PBT, né? Pela adição, por exemplo, do cilindro de GNV, que tem um peso relativamente significativo. Então, essa alteração, ela requer uma verificação completa do veículo, tanto pela necessidade, né, que foi em decorrência da inclusão do sistema de GNV, como também da verificação das amostras de toda a população dos veículos brasileiros em relação à sua integridade. Quando o veículo é aprovado na inspeção, ele recebe um selo GNV. Qual a importância desse selo? O que fazer com ele? Esse selo é o selo do Inmetro, né? Esse selo é um documento oficial, né? Obviamente, e de um órgão federal, que é do Inmetro. Caso ocorra algum tipo de adulteração, incorre em crime igual ao, por exemplo, a você falsificar uma cédula, uma moeda. Então, esse documento ele atesta que o veículo ele foi inspecionado e que ele foi aprovado no organismo de inspeção, certo? Então, esse selo ele precisa ser portado pelo proprietário, o condutor do veículo, durante todo o período de validade dele. E, obviamente, todos os anos, quando ele vier fazer a reinspeção, ele recebe um novo certificado, um novo selo, né? Certificado de requalificação quando o cilindro for requalificado. O que é isso? Significa dizer o seguinte: um veículo a GNV, ele faz uso do cilindro, certo? Esses cilindros, eles possuem um tempo de vida útil, em geral, é determinado 20 anos. Porém, para garantir a sua integridade, para garantir que o usuário, né, o proprietário do veículo, ele está circulando em condições de segurança, é obrigatório a requalificação desse cilindro a cada 5 anos. Então, é obrigatório, quando um proprietário de um carro convertido a GNV vem fazer a inspeção, uma das coisas que a gente verifica é a validade desse cilindro e a validade da requalificação desse cilindro. Se ela vencer os 5 anos, a gente solicita que ele apresente esse cilindro em uma requalificadora para que ela faça todas as verificações, todos os ensaios que são realizados, por exemplo, testes hidrostáticos, é realizada medição do peso, medição de espessura, verificação se existe algum tipo de trinca, né? Verificação do estado da rosca, estado da válvula. Então, assim, depois que é feita toda essa verificação, caso o cilindro ele mantenha a sua condição original, ele vai receber um certificado, né? Que é esse certificado de requalificação, e aí ele é necessário que seja reapresentado aqui para a gente, e obviamente vai vir também um selo, que esse cilindro foi requalificado, a data de validade dele e tudo mais. Então, isso é apresentado aqui para a gente, e aí a gente autoriza a emissão do certificado, do CSV, né? E do selo de Inmetro. Porque no dia a dia de vocês, o que é que acontece mais? Qual é o maior problema que aparece nos veículos aqui em Pernambuco? Pois é, por incrível que pareça, são os problemas mais visuais. É muito comum a reprovação por sistema de sinalização e iluminação, farol queimado, lanterna queimada. Então, assim, é uma ocorrência muito grande para algo que é extremamente visual. E aí alguns até nos questionam por que essa reprovação de um item tão simples, às vezes falam de desnecessário.
Quem nunca rodou numa BR à noite, sem iluminação, sabe a importância de um veículo com sistema de iluminação 100% funcionando, né? Então, às vezes, se utiliza um argumento que é difícil de aceitar, né? GNV é seguro? É extremamente seguro. Agora, ela é como qualquer coisa, né? Como qualquer coisa. É necessário que você cumpra o que a própria lei, a própria legislação determina, porque muitas vezes as pessoas acham que lei ela tem o papel de complicar a sua vida, de lhe engessar, e na verdade é uma forma de disciplinar e normatizar algo que a maioria das pessoas não são obrigadas a conhecer. A gente está falando de uma atividade técnica, de equipamentos que são técnicos que requerem um conhecimento técnico, que a maioria da população não é obrigada a conhecer. Então, as normas ela vêm para facilitar, não é para dificultar a vida de absolutamente ninguém. Até porque seria muito mais difícil se não existisse nenhum tipo de norma e todas as pessoas precisassem pesquisar, né, e buscar algum especialista para lhe orientar. Então, assim, se você cumpre tudo que está lá especificado, a segurança do sistema do GNV é completamente garantida. Se você instalar o seu sistema numa convertedora homologada, obviamente não buscar a instalação de alguém que fez na frente da sua casa, embaixo de um poste, de uma oficina que não tem nenhum tipo de registro, às vezes não tem CNPJ, muito menos a própria certificação do Inmetro. Se você usa kits que têm uma rastreabilidade, né? Não adquire de forma escusa. Em alguns casos, o cilindro ele pode até ter sido envolvido em algum tipo de sinistro. E aí, se você se livra dessas situações adquirindo o kit numa convertedora homologada, né? A convertedora homologada cumpre o que está determinado na norma e você realiza a inspeção aqui na empresa e faz essas verificações anuais, é completamente seguro. Não existe acidentes em veículos com sistema de GNV cumprindo as normas. Todos os veículos que se envolvem em acidente pelo sistema de GNV, eles ocorreram em alguma falha dessas. Na grande maioria das vezes, eles adquirem cilindros de formas não usuais que levam à sua explosão, a grande maioria das vezes. Ou faz a instalação irregular, ou não regulariza o próprio veículo, e aí isso não é feito a verificação anualmente, e obviamente não tem como garantir a segurança. É importante até lembrar esse ponto que a gente não comentou. Essa inspeção anual, ela, muitas vezes o cliente ele apresenta o veículo aqui, o usuário ele chega e fala assim, mas o veículo passou ano passado e por que reprovou esse ano? Mas é exatamente por isso que a inspeção ela é anual, porque ao longo do tempo a gente sabe que os equipamentos eles podem perder, né, a sua característica original. E isso está comprometendo a segurança do veículo. Então é por isso que se obriga a realização dessa inspeção anual. Então, não garante, o que acontece é o seguinte, não significa dizer que você foi aprovado ano passado que todos os anos você vai ser reprovado. Que bom e que em algum momento você seja reprovado, porque isso significa que a verificação está sendo bem feita e está prevenindo você de se envolver em algum tipo de acidente. Então, essa é a visão. Fiz a inspeção, o veículo foi aprovado. O que acontece a partir de agora? Vou para o Detran, documentação, já está tudo ok? Quando o processo para a regularização da instalação do GNV, ela se inicia com a solicitação da autorização, que a gente chama de autorização prévia, né? Você solicita ao Detran essa modificação no veículo. De posse, obviamente você vai lá, faz uma vistoria, no caso aqui de Pernambuco, eles exigem que seja feita uma vistoria prévia, né? O que não é especificado por lei, mas eles exigem. E aí você tem a emissão do certificado de inspeção, a emissão da autorização prévia. Com essa autorização prévia, você vai numa convertedora, faz a sua conversão, pega as documentações emitidas pela essa convertedora homologada, porque só ela vai poder emitir essas documentações, como, por exemplo, nota fiscal do kit, nota fiscal da mão de obra, atestado de qualidade, declaração, enfim. Então, essas documentações você, de posse, apresenta ao órgão de inspeção aqui na IBRA. Então, você vai trazer a documentação da convertedora e a autorização do Detran na validade, pessoal. É bom lembrar isso, porque essas autorizações ela têm prazo, então ela precisa estar válida para que eu possa fazer a inspeção aqui.
É realizada a inspeção, o veículo tudo ok, ele recebe o certificado, e aí você vai em qualquer vistoria, essas vistorias que são hoje autorizadas pelo Detran, reapresenta o veículo e aí finaliza o processo e aí só pega o documento com a inclusão do GNV nele. E desse jeito você está 100% regularizado e ok.